Bom dia, mais um Fórum Café, começando aqui direto do YouTube da Fórum. A gente está acertando. Opa, deixa eu tá com delay aqui. Deixa eu fechar aqui aí meu áudio. Bom dia para vocês aí. Vamos começar mais uma semana quente, uma semana que começa aí. Tá menos. Deixa eu arrumar meu bonezinho aqui, pronto. Tá menos, digamos, gelado a temperatura, mas os assuntos continuam quentes, né? Vamos começar dando um bom dia para o pessoal que está participando aqui pelo YouTube, Rosilda Gomes Teles, que já chegou cedo aqui, né, Rosilda? O Paulo Oliveira Queijão também, salve a todos e boa semana para nós. É isso aí, Paulo. O Paulo que está sempre junto com a gente, lá no YouTube também. A Rita Jaque chegou lá de Niterói. Estamos aqui iniciando essa semana, uma semana que já começou com muita confusão, né, com números da Covid, confusão pelo executivo, né? Bolsonaro causando confusão, e a gente vê que onde ele gostaria de ver confusão não teve, que foram nos atos que ocorreram aí por todo o país neste domingo. Então, bom dia para vocês que estão chegando. Vamos lá, vamos dar like. Lembrando sempre aí para tornar-se fórum, vamos ajudar a mídia alternativa, né? Essa revista Fórum que a gente está sempre batalhando para trazer informações para vocês. Saibam aí melhor como se tornar sócio, como se tornar membro do canal também. E veja aí os benefícios disso, né? Um deles é o curso aí do professor Denis de Oliveira, o professor Denis de Oliveira, da USP, que fala sobre racismo estrutural num momento tão propício, né, pessoal? Tão propício que a gente está vivendo para falar desse assunto, né? A gente tem abordado muito isso aqui, e eu vou dar um bom dia também aqui para o Euclides Telesdos, está chamando aqui, a Flávia Moraes chegando também, a Janúzia, e ela está chegando também, bom dia, Eliane Almeida. Bom dia a todos, uma boa semana para todo mundo, que a gente consiga ter uma semana melhor do que a semana passada, não é? Principalmente com essa questão do Covid, que a gente queria tanto que a curva começasse a cair, né? Mas a gente percebe que a nossa política não está querendo nem olhar para os números reais, não é? Pois né? Colocaram os militares lá para fazer o que eles melhor sabem fazer, né? Esconder mortos, né? Já fizeram muito isso na ditadura e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tudo isso está acontecendo, né, Eli? Desde ontem aí, desde sexta-feira, na verdade, no Ministério da Saúde, que é uma prática aí que agora vem sendo adotada, uma prática da ditadura mais uma, né, que vem sendo adotada pelo governo. Mas vamos lá, quais são as principais notícias aí hoje que a gente vai falar para o pessoal para começar essa semana, hein, Eli? Ai, menino do céu, viu? Pois é, a gente já teve um final de semana bastante agitado, né, como a gente pôde ver. As pessoas ficaram esperando que tivesse muita briga, confusão, e ainda bem que não aconteceu, mas vamos lá. O Fantástico explica o que é fascismo e antifascismo. Parece que eles adivinharam, né, Plínio, que a gente quer fazer isso também? Adivinharam nossa pauta, adivinharam a nossa pauta. Mas a edição do Fantástico de ontem apresentou uma reportagem dedicada a explicar o que é fascismo e o que é antifascismo com uma série de especialistas. Foi bastante interessante, inclusive. A nossa proposta aqui é trazer os conceitos e depois poder discutir também, né? Então, tortura de números é brincar com a morte, diz Rodrigo Maia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, foi às redes na madrugada de segunda, né, hoje, dizendo que Jair Bolsonaro brinca com a morte ao torturar números do coronavírus. Eu gosto muito desse negócio dele ficar brincando com essa retórica, né? Ele tem intenções com isso também, e eu concordo muito com ele nesse sentido. Nada por acaso. Pois é. Após Vaquinha, gente, a gente vai ver toda essa trilogia. Após Vaquinha, Olavo de Carvalho diz que está 100% com Bolsonaro. O astrólogo Olavo de Carvalho voltou atrás nas críticas que fez a presidente Jair Bolsonaro, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, e afirmou nas redes sociais, na noite de domingo, que está 100% com o ex-capitão. Gente, olha, é um namoro de tapa e beijo, uma coisa de louco.
Em Bristol, Reino Unido, o status de traficante de escravos é jogada no Rio. Manifestantes que participaram do ato antirracista do domingo, em Bristol, no sul da Inglaterra, derrubaram a estátua do traficante de escravos Edward Colston e a jogaram no rio da cidade. Depois eu queria falar, quando a gente entrar nessa pauta, eu queria só contar para vocês que os negros do Reino Unido acabaram no ano passado de pagar para a coroa britânica o prejuízo que o fim da escravidão deu para eles. Eu explico isso para vocês depois. Legisladores de Minneapolis irão rever práticas policiais e leis. Então, os legisladores do Conselho Municipal de Minneapolis, durante o ato do George Floyd, resolveram, então, mudar as regras e as formas com que a polícia vai lidar com os crimes agora. Bolsonaro publica foto de Bolsoleco e fala de respeito às instituições. Sem motivo para atacar os atos que levaram milhares de pessoas às ruas no domingo, Jair Bolsonaro foi às redes sociais na madrugada dessa segunda-feira publicar uma foto em que um boneco vestido como presidente aparece pendurado de ponta cabeça em uma árvore em uma das dezenas de protestos que a gente teve nesse final de semana, né? E é isso. Essas são as nossas pautas de hoje, né? E a gente teve uma movimentação bem grande com tudo isso. É isso que a gente vai começar a semana, o pessoal chegando aqui, dá um bom dia também para a Eliana Rimoli, que está chegando, de São Paulo. A Flávia Moraes está falando que está fazendo o curso do Denis aqui. Ai, que linda! Depois traz para a gente, né? Depois diz para a gente o que vocês estão achando, quais são os temas que são interessantes para a gente já ir pensando em novos cursos também, é importante. Sim, a Fernanda Pillars, é isso? Tá falando de Maringá, Paraná, terra do Moro. A Inês Nascimento também, bom dia, Eliane Plínio, bom dia, comunidade. Pessoal chegando também aqui no Facebook, Janúzia Souza, Sandra Maria Borba, Júlio da Silva, bonjour, tá da França, Júlio? E Euclides Santos, aqui que a gente já estava falando, bom dia, com muita alegria. É isso então, a gente vai começar por falar um pouco dos assuntos, né? Começar falando aí um pouco dessa questão do Fantástico, né? O Fantástico ontem abordou essa questão do antifascismo, a gente vê que existe uma pauta direcionada lá dentro. Nunca o Fantástico ia fazer uma matéria sobre fascismo, né, Eli, sem um propósito bem claro. Então, é uma coisa que a gente viu ontem, eles colocando isso, o fascismo e o antifascismo em pauta, e o que é importante é que essa moça que está aqui do meu lado, né, também já fez um artigo que hoje a gente vai publicando. E olha o meu amigo que me ajuda, Robesbaum, porque esse cara sabe do que fala. Então, ele pode falar um pouquinho desse artigo, né, que ela produziu. Nós vamos começar a tratar desses temas na fórum e trazer aqui para a gente fazer essa discussão, certo, Eliane? Sim, eu acho que é importante a gente conceituar, porque tudo está virando de ponta cabeça. Então, as coisas que são positivas estão sendo, com essa luta de narrativas, estão sendo transformadas em coisas negativas, e as coisas negativas estão sendo transformadas em positivas. Então, a gente precisa clarear de verdade, ou como se diz no movimento, escurecer essas informações para que todo mundo possa efetivamente ter uma noção do que se trata e perceber para onde estão indo as coisas. A gente sabe qual é o nosso lugar nesse mundão, mas é importante que a gente entenda que certas coisas, por exemplo, lutar contra o comunismo ou lutar contra o socialismo, como se isso fosse uma coisa, como se essas duas formas de visão política fossem as coisas mais endemoniadas no mundo, é de fato endemoniado para quem é capitalista ferrenho. Então, para quem entende que o capitalismo é a nossa grande doença, vai conseguir entender que essas propostas de sociedade, elas podem ser transformadas a partir de um pensamento ou comunista ou socialista. E aí a nossa intenção aqui é trazer esses conceitos para que a gente possa discutir também, né? Com mais propriedade sobre essas coisas todas. E o que você achou da abordagem que o Fantástico fez? Foi na linha
correta do conceito mesmo, porque é o que você falou, né? A gente está vivendo uma guerra de narrativas aí. Então, o que o Olavo de Carvalho, nosso guru, fala sobre fascismo não é realmente o que é o fascismo, né? E como é Não, que foi não é. o argumento? Olha, o que eu pude sentir é que, assim, existiu sim uma tentativa de trazer conceituação mais acadêmica sobre essa questão. Eles fizeram uma ponte entre o que aconteceu na história do mundo e dos movimentos fascistas na Itália, e enfim, e trazer isso para a realidade. Então, eles fizeram uma ponte interessante nesse sentido. Óbvio que falta um pouco mais de uma possibilidade de, como explicar, de popularizar essa questão. Porque quando você coloca só pessoas ligadas à universidade e tal, para falar disso, e não traz, por exemplo, alguém do movimento social, eu acho que seria rico. Se eu tivesse trazido alguém do movimento social que atua efetivamente na transformação da sociedade a partir daquele conceito. Porque uma coisa é quando você está na parte da teoria, outra coisa é você trazer a teoria para a prática, que esse que é o difícil. O que a gente tem visto é esse mundo da retórica, né, tomando parte, fazendo parte frontal dessa questão toda, e quem está no fronte é o movimento social, que está sendo criminalizado por estar no fronte. Então, eu acho que é por isso que é importante a gente trabalhar a questão do conceito, mas também pensar na coisa na prática, né? E eu acho que é esse que é importante. Legal. Então, a Eli, hoje a gente vai publicar, fique acompanhando aí a fórum, a gente vai publicar esse artigo da Eliane Almeida falando sobre o fascismo, e a gente traz amanhã para fazer uma discussão aqui no programa, ok? E falando em fascismo aí na prática, né, o João Canto está falando aqui que o racismo estrutural mostra a importância da luta antirracista e antifascista. E falando um pouco nisso, né, trazendo isso para a prática, ontem na Inglaterra teve uma questão que foi bem simbólica nisso tudo e que é uma sugestão para que se aconteça pelo mundo afora, né, desses falsos heróis aí, dessas estatuetas que foram erguidas em nome de falsos heróis, né, Eli? A gente tem que destruir aquela... Tem uma estátua, como é que é o nome daquele homem lá em Santo Amaro, aí em São Paulo? Do Borba Gato. Borba Gato. Derrubar aquela estátua enorme do Borba Gato, que aquele cara só dizimou a comunidade indígena, só foi dizimar, não tem nada de positivo naquela estátua imensa do Borba Gato, uma homenagem imensa, que era uma daquela para o Zumbi, era uma daquela para Luísa Maim, para o Luiz Gama, enfim. E lá em Bristol, a gente tem esse vídeo ali? Você chegou a separar ou não? Não sei, não consegui separar esse. Ah, então tá Você lá consegue? na matéria. Porque tá na matéria, tá tudo dentro da matéria lá na né? revista. O que é importante... então, disso que eu queria falar, que eu disse que eu ia citar, e é importante. Quando acabou a escravidão nas colônias, eles fizeram um jeito de fazer com que os donos de escravos não ficassem no prejuízo. E aí, então criaram uma forma de cobrar desses negros que foram libertados, dessas famílias negras que foram libertadas, uma taxa que durante, eu não me lembro agora quantos anos seriam, mas eu sei que acabou no ano passado. Então, até o ano passado, as famílias que foram escravizadas, vejam o absurdo, gente, as famílias que foram escravizadas, que foram sequestradas de África e foram levadas para a Inglaterra e para as suas colônias, até o ano passado eles estavam pagando a dívida do prejuízo que o fim da abolição traria para os donos de escravos e para a coroa britânica. Ano passado. É brincadeira, né? É muito presente ainda, né? É uma coisa, Plínio, que tá para além. Como eu sei disso? Eu tive curso com um professor que é de família jamaicana, mas ele é nascido em Londres, e ele escreveu um livro chamado To Back to Black, ou seja, ele é um livro que chama para isso que está acontecendo agora, esse levante, essa movimentação mundial em relação
nessa luta antirracista. E eu tenho certeza que o professor, que Hyde Andrews, o nome dele, e um homem de origem jamaicana, que está dentro de uma universidade lá em Londres, lutando contra o racismo. E aí foi ele que trouxe essa informação para a gente, porque a gente não sabe disso. Então pensem que os escravizados tiveram que pagar os prejuízos que a própria liberdade trouxe aos donos de escravos. Então, que bom que derrubaram essa estátua lá. A gente vê essa estrutura, inclusive, se a gente for fazer um levantamento, isso a Maria Lúcia Fatorelli faz muito bem, né, da própria dívida pública que a gente tem, né, e isso se reflete também nessas questões. O que é interessante do Edward Colston, né, que tinha essa estátua lá, a Giovanna Adoracion está falando aqui, o prejuízo causado pelo sofrimento desse povo, quem paga? Daí, estima-se que Colston tenha transportado cerca de 84 mil homens, mulheres e crianças da África Ocidental para serem vendidos como escravos. Desses 84 mil, 19 mil morreram durante a viagem. Gente, tem muitos escravistas que são homenageados aqui também, né? Então, é bom que a gente fique atento a alguns nomes que são comuns, né? Tornam-se lugar comum para a gente, nome de escola, nome de cidade, de rua, para que a gente comece a acabar com isso também. Eu joguei o link da matéria lá no YouTube, a gente está fazendo um processo aqui técnico junto também, estamos estreando hoje na técnica, eu e Eli juntos, né, que a Tati está dando suporte ainda, então, devagar a gente vai dominando isso também. Mas, falando nisso, os atos que estão acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né, depois do assassinato do George Floyd, já rendeu alguma coisa lá em Minneapolis mesmo, né, Eli? Sim, então depois de tantas vozes gritando ao mesmo tempo, eu tenho ouvido também pessoas dizendo, nossa, mas não vai acabar isso? Não vai acabar. E a hora que acabar é quando eles entenderem que eles alcançaram o objetivo. E é por isso que é importante a manifestação. A gente precisa estar sempre em movimento até alcançar o objetivo. E uma coisa maravilhosa que aconteceu lá em Minneapolis é que os legisladores da cidade se comprometeram em observar quais são as leis e as práticas utilizadas pela polícia. E uma das coisas que eles já tiraram da prática é a questão da gravata. Então, que bom, espero que agora... Tinha que ser no mundo, não tem que fazer um negócio desse. Rendeu a pessoa, você já leva para o carro, prende, faz o que tem que fazer, mas não precisa matar sufocado daquela forma. Então, isso é maravilhoso no sentido de que se existir de fato um compromisso, porque a gente já sabe que lei tem, mas não funciona para determinados casos, né? Então, esperamos que a lei que eles estão fazendo e que a proibição da gravata seja efetiva, né, pela polícia, e que isso se desdobre em outras coisas, principalmente na não violência na hora de você fazer uma prisão. A não ser que a pessoa esteja em tiro com você, enfim, não estou dizendo que tem que ser bonzinho o tempo inteiro, mas não é necessário em certos casos, como a gente viu. E outra questão interessante também, né, já foi aprovado em parte esse projeto lá em Minneapolis pela Câmara, né, então já está tramitando e acaba com o departamento de polícia lá, né, acaba com uma centralização, como seria mais ou menos como a polícia militar aqui. E outra questão é que parte do orçamento agora da polícia, que a polícia lá nos Estados Unidos, né, por ser uma sociedade armamentista, por ser uma sociedade que vive uma tensão muito grande, principalmente provocado por esse armamento que está na mão da população, eles têm um status, né, um status maior lá do que a polícia tem aqui. E parte do orçamento da polícia agora vai ser aplicada em políticas sociais, né? Isso é segurança pública. Isso é segurança pública. Não é simplesmente armar, não é simplesmente dar arma da cacetete, é você desenvolver uma polícia em que a periferia conheça o Estado, não só pelo cacetete,
pela arma, mas conheço pela educação, pela saúde, por questões que têm que ser levados, que fazem parte de uma estrutura de segurança pública, que não é simplesmente a polícia, né? Então, a gente dá um bom dia ao pessoal aqui também, ele tem mais gente chegando, o Júnior Ventura, bairro Rocha Miranda, do Rio, é um absurdo, tá falando. Fátima Domingues, a Ana Lourenço e Miguel Pereira, no Rio também, Ângela Sadoc, do Rio de Janeiro. Ai, que bom que o Rio está com a gente, gosto tanto desse lugar. Carioca. Eu amo o Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro. Meu coração dói de ver o que estão fazendo com o Rio de Janeiro. Mas é isso, qual que é a próxima pauta aí, Eli? Então, gente, é o nosso amigo fazendo graça, né? Para variar, né? O Bolsonaro publica foto de Bolsoleco e fala de olha só, respeito às instituições. Aí a gente tem que lembrar que todos os amigos dele estão o quê? Pedindo intervenção militar, com ele no poder, óbvio. Pedindo o fechamento do Congresso, fechamento do STF. E me digam, minha gente, e aí é por isso que eu fico sempre me perguntando, onde está a coerência? Porque se você não é capaz de verdade de respeitar o que está na Constituição, e essa é uma das características do fascismo, é você entrar no poder via o caminho democrático, e quando você está lá dentro, é não fazer o que está dito que você tem que fazer. É exatamente o que acontece. E aí ele só fica incomodado quando fizeram um boneco e penduraram de cabeça para baixo, né? Um boneco de terno e gravata e faixa presidencial, e penduraram de cabeça para baixo durante o ato que aconteceu em São Paulo, né? O Vidas Negras Importam, que assim, também que é outra coisa interessante de se dizer. A polícia fez um levantamento da quantidade de manifestantes lá na Paulista, que era pró-Bolsonaro, 100 pessoas em média, enquanto a própria polícia fez esse levantamento na manifestação no Largo da Batata, em São Paulo, e a polícia diz que tem 3 mil. O movimento acredita que tinha em torno de 5 mil pessoas. E o que é interessante nisso aí, né, Eli? A estratégia do Bolsonaro, isso foi muito claro, desenvolvido de uma forma muito clara, inclusive ele cogitou o uso da Força Nacional nesses protestos, faz praticamente mais de 2 meses que apoiadores dele estão indo para a rua, levando faixa de vamos fechar o STF, intervenção militar com Bolsonaro. E daí o que aconteceu? Semana passada teve, né, domingo, sem ser ontem, domingo passado teve, os antifascistas foram para a rua, o movimento Antifa, teve toda aquela questão envolvendo a polícia de São Paulo, que isso é muito importante a gente colocar aqui, né, que a polícia atacou só uma parte, só os antifascistas, não foi atrás dos bolsonaristas. E o que aconteceu? Eles usaram isso como uma justificativa da violência. Porque o pessoal causa baderna, o pessoal faz... É muito discurso que se usa contra movimentos sociais, que a gente já sabe. Só que o que aconteceu? Ele perdeu o álibi, né? Ele perdeu a justificativa, o motivo de fazer isso, porque não teve. Né? Ontem eu estava acompanhando o final dos protestos em São Paulo, pela Globo News, e é uma coisa muito interessante, né? Eu estava ouvindo a entrevista do comandante da Polícia Militar para a Globo News, e justamente num momento em que a manifestação já havia se dispersado, era em torno de umas 7 horas da noite, ali no Largo da Batata, e ficou uma meia dúzia ali, que tem toda a manifestação, que eles queriam passar a barreira da polícia, e começou a atacar instituições ali, Bradesco e tal. Isso é até um outro assunto para um outro dia, mas enfim. E daí houve uma certa repressão, né? Mas a certa repressão foi pontual, rápido, todo o movimento foi pacífico, né? A gente teve alguns incidentes muito pontuais que aconteceram, por exemplo, em Fortaleza, que 12 pessoas foram presas, mas em si, o discurso do Bolsonaro caiu.
de que os militantes, na verdade, são vândalos. E tinha 3 mil no Largo da Batata e 100 na Paulista apoiando ele. Então, o que acontece? Ele foi lá e pinçou uma foto, inclusive eu já tinha recebido essa foto, né? Que fizeram um bolsoleco ali, penduraram de ponta cabeça numa árvore, e ele começou a deixar, e ele foi usar isso para falar que isso é uma afronta às instituições, falta de respeito. Na verdade, essa foto foi publicada ontem à noite pelo Carlos Bolsonaro. Então, quer dizer, isso destruiu os argumentos. Foi muito bom a gente ver o que aconteceu ontem. As pessoas foram para a rua com respeito, levantando bandeiras, e acabou com a argumentação dele. Eu acredito que isso vai fazer o movimento crescer ainda mais. Estava falando da entrevista do comandante da PM, né? Houve uma clara determinação do Dória, isso ele deixou claro na entrevista, de que, assim, vamos respeitar os atos pró-democracia, porque é interessante para o Dória, a gente sabe disso. Ele está em campanha, se ele ficar contra essa movimentação, ele não vai alcançar o objetivo dele, ele sabe disso. Justamente, e o comandante ressaltou muito ainda, falou assim, a gente deteve algumas pessoas nos 2 atos, ele falando, nos 2 atos tinham pessoa com coquetel molotov, não sei. Então, ele quis equilibrar o negócio. Isso é interessante porque abre a possibilidade desses atos continuarem, né? Então, eu achei bem positivo tudo que aconteceu ontem, bem positivo mesmo. E o que a gente vê por parte do Bolsonaro é desespero, porque, assim, quem mais incitou pessoas contra instituições até hoje foi ele. Foi ele, né? Então, é isso que a gente vai falar. Inclusive, assim, agora a Fátima Domingues está perguntando aqui, vamos falar da manipulação dos números do Covid? Nós vamos falar já e vamos dar umas entrevistas, umas informações aí que a gente acabou de apurar aqui, viu, Fátima? Eu só queria falar uma coisa ainda sobre a questão da manifestação e a gente muda de assunto. O movimento Vidas Negras Importam, no Brasil inteiro, tomou uma série de cuidados com essa manifestação. No Rio de Janeiro, tinham advogados já ali, junto com o pessoal. Uhum. Existia uma série de regras para manter a distância, levar... Eles estavam a ideia era estarem enfileirados. No Rio de Janeiro, eles conseguiram fazer isso. Enfileirados, mantendo a distância, com o álcool gel, mas lá no Rio de Janeiro, o pessoal que estava com álcool gel maior, porque eles estavam distribuindo álcool gel para as pessoas, passando nas mãos, a polícia tirou dos manifestantes o álcool gel, dizendo que eles estavam com aquele material para fazer coquetel molotov, para fazer bomba, para fazer qualquer coisa. Então, a polícia do Rio de Janeiro tirou dos manifestantes aquilo que pode proteger aquelas pessoas contra o Covid, né? Ou que pode, pelo menos, deixar eles menos... Aqui em São Paulo, o que aconteceu foi os manifestantes, já cientes de que existia a possibilidade de ter infiltrados, tinham regras claras. Percebeu que o infiltrado vai fazer alguma coisa, pega o cara e tira ele do rolê. E foi o que aconteceu. Tanto que lá em São Paulo, eu estou em Santos, lá em São Paulo, eles quebraram teve um cara, que quebrou a porta de um banco, e esse era o infiltrado e foi retirado pelos manifestantes e já tinha acabado a manifestação. Uhum. Então, é importante que se diga que, muitas coisas eu concordo com o que o Emicida disse, se alguém aqui viu o vídeo, algumas coisas de fato, ele faz sentido, mas eu fiquei muito entristecida quando ele diz que o movimento não tem organização. Ele não faz parte do movimento. Ele é músico, ele trabalha na Globo News, então ele tem... É outro rolê dele. Ele pode falar de algum lugar sobre racismo, ok, mas não pode dizer que o movimento não tem organização. Não é verdade. Tem alguns vídeos que você chegou a separar ele das manifestações? Tem um que para mim foi muito forte, que a gente vai mostrar aqui para vocês, que para mim foi a fala mais forte de toda a manifestação. Não posso respirar!
Não posso respirar. 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 Eu não posso respirar. Não posso respirar. Eu não posso respirar. 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 Eu 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 não posso respirar. Tá aí, né? Pessoal falando aqui, ó, Giovana Adoracion, nome bonito esse, Giovana Adoracion. Tá falando com o Emicida, ao dizer isso influencia muita gente pelo alcance que ele tem, mas realmente ele não está no centro da organização. É isso, né? Então, é falar com propriedade, né, gente? O pessoal tá falando aqui, que a Fátima Domingos falando que se não estivesse no meio de uma pandemia, as ruas do Brasil estariam lotadas em manifestações pedindo a saída do Bozo. Eu não tenho dúvida disso, viu, Fátima? Eu ia carregar minha mãe bate panela, minha mãe fica doidinha aqui dentro de casa, gente, vocês não têm noção. Mas só que minha mãe está saindo de um processo de câncer, ela tem 77 anos, o meu padrasto tem 83, eu tenho uma menina de 6, eu queria estar na rua o tempo inteiro, mas aí eu fico nas redes sociais fazendo a minha parte, ajudando na organização do que eu posso, porque é importante de verdade que a gente participe desse processo, porque a gente está em risco, em muito risco. E falando, vamos falar um pouquinho aí dos protestos contra Bolsonaro. Teve um protestante, digamos, ilustre ontem, mas que voltou atrás, né? Voltou atrás. Olha, eu vou colocar para a gente ver, porque a gente precisa entender todo o contexto. Então, a gente passa fala um pouquinho, depois a gente passa o outro, fala mais um pouquinho. São 3 videozinhos curtos, tá bom? Lá. Vai ser engraçado, minha gente brasileira. Só um pouquinho aqui, que tem que tirar um negócio antes aqui. Ai, Jesus. Olha, gente, vocês me perdoem, esse negócio de técnica, tudo muito novo para mim. Milícia, gabinete do ódio existe há muito tempo, foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. E esse é o Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma. Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu cu. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Então você foi tão meu amigo quanto a Pepa. Você só tira proveito e devolve o quê? É que nem o Weintraub dá uma condecoração. Tá brincando com isso, porra? Você veja, só essas multas que os caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou poder sobreviver aqui nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso. Se eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho, eu vou viver do quê? Estão chegando nisso. É claro que isso está articulado há décadas. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo, porra! E vem esse presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou. Tá certo? E vai me dar uma condecoração? Enfia a condecoração no cu. Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo.
Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Quantos crimes contra lá você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum, você nem se interessou. Esse seu Avan vem aqui e diz, vou ajudar. Você vai ajudar o caralho, meu. Você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca porque você é um palhaço. É isso que você é. Eles têm toda a razão. É por causa de empresários como você que o Brasil está nessa merda. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Bando de invejosos, filho da puta. Eu acho engraçadíssimo. Ontem eu vi um comentário de uma amiga minha nas redes sociais, ela falou assim, o objetivo de vida, ter a autoestima do Olavo de Carvalho, né? Ele é o mundo todo contra ele, até o gabinete do ódio. São décadas de gabinete do ódio contra ele, porque ele é o quê? Gente do céu! Aí o velho da van foi lá e fez um videozinho também. Foi, passa pano. Aí bora lá. Parece que na noite passada o Olavo de Carvalho deu uma aula e falou alguma coisa sobre minha pessoa, sobre o presidente. Na realidade, Olavo de Carvalho chutou o pau da barraca. E ele tem razão. Ele tem razão. Um senhor de 73 anos, lá, morando há 15 anos nos Estados Unidos, está lá na trincheira, atirando, ajudando o nosso país. E aí eu pergunto, né? O que nós estamos fazendo pelo Olavo de Carvalho? Ele, há mais de 30 anos, lutando contra a esquerda, contra o socialismo, contra o comunismo. Ai, que Meu dó! Deus. O que a gente está fazendo, então? Então a gente vai ter que pegar e dar um dinheirinho para pagar todos os processos que ele está perdendo de tanto falar fake news, né? Mas aí o Olavo de Carvalho foi bravo de novo, porque ele só fica bravo, né, minha gente? Com o Estadão. E aí vamos ver o que ele fala. Alô, pessoal. O Estadão, esse jornal impresso em bosta, acabou de noticiar aí que o Luciano Hang quer me dar dinheiro e que eu estava pedindo dinheiro. Estou pedindo dinheiro o seu cu, seu repórter de bosta. Não pedi dinheiro para ninguém. Eu pedi advogados, é outra coisa completamente diferente. E não disse para ninguém pagar os advogados para mim. Eu nem discuti a questão do pagamento do advogado. Eu posso pagar o advogado, não vai me cobrar uma fortuna, eu pago. Não pedi dinheiro para ninguém, eu estou falando o seguinte, o que está me falando. Eu sempre digo, a minha situação financeira não é ruim. Também não é uma maravilha, mas não é ruim. Eu não estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de advogados, que eu imploro há 30 anos que apareça o advogado para pegar esses casos. Veja, são milhares e milhares e milhares de ataques criminosos que eu recebi. Como é que eu posso lidar com tudo isso? Veja, como é construído... Veja, ontem fizeram uma pesquisa, só na grande mídia apareceram 1.300 matérias caluniosas contra mim. Como é que eu posso responder 1.300 matérias, porra? É impossível. E a coisa foi calculada para isto. Eles não vão vencer pelo argumento, não vão vencer pela veracidade dos fatos, vão vencer pelo volume, tornando impossível a resposta. Como é que eu vou pedir direito de resposta para responder 1.300 ataques? É impossível. Isso foi tudo calculado, isso é realmente o gabinete do ódio, isso é realmente uma milícia organizada há décadas. Né? E você, seu cara, escreveu essa bosta no Estadão, você faz parte dessa milícia, seu criminoso de bosta. Tá bom? No mesmo dia sai a entrevista do sujeito mais desprezível que eu conheço, que é o Lobostão. Você vê, eu até convivi com o Lobostão, mas nunca fui generoso ao ponto de ouvir as músicas dele, que são uma bosta. Né? Agora, toda hora dando palpite, agora está me chamando de psicopata. Fui eu que fui viciado em droga, fui eu que tocava punheta dentro do crucifixo, era eu. A Sandra está falando que você está recolhendo o que você plantou. Gente, isso é mais surreal. Esse cara é o guru ideológico do governo. Essa demência, né? Esse senhor demente. Gente, e aí? A gente ainda tem um monte de gente que apoia um negócio desse. Agora falando sério, sabe por que ele está pedindo esse dinheiro todo?
porque ele perdeu um processo, só para o Caetano Veloso, ele deve 2,8 milhões de reais. Né? Agora, ele fala, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo advogado. E advogado você paga com o quê? Não é? Com beijo, um abraço? Com palavrão? Por que você paga advogado, seu Olavo de Carvalho? Num processo que você perdeu 2,8 milhões. Você acha que um advogado vai querer defender o senhor por quê? Porque ele é bonzinho ou porque ele quer uma parte, se ele conseguir reverter um pouco desse prejuízo, né? Um pouco, porque já está perdido. É brincadeira isso. Gente, viu, é muito divertido. Eu me diverti muito com esses 3 vídeos. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não é possível, gente. Ele bateu, o outro veio, soprou. Aí a gente vai lá e ele resolveu dizer que ele ama Bolsonaro e que ele está com Bolsonaro até debaixo d'água, praticamente. Que a única pessoa contra o Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. Isso ele tá certo. E ele colocou no Facebook, né? Tem uma matéria, uma reportagem lá na Fórum, pessoal, que a gente fez, aí a Luísa já costurou já colocou que tá 100% com o Bolsonaro. É só soltar dinheiro que o velhinho fica tranquilo, ele fica feliz, aí ele se sente cuidado, né? Tadinho dele. Tadinho dele. Viu? Então, pessoal, a gente está partindo para o último tema aqui, mas lembrando sempre, likes lá, dedadas aí. Torne-se membro, torne-se sócio, é importante a gente alavancar esse jornalismo independente, a gente vê o que está acontecendo, né? A gente vê o tipo de guerra de narrativa que a gente está submetido, então, apoie aí, seja um sócio da Fórum, você vai ter desconto nos cursos e também vai ter participação ativa aqui no nosso processo de produção de reportagens, né? Então, apoia aí a gente, tá? Para a gente continuar esse trabalho que a gente já vem fazendo. Para revelar coisas, né? Como está acontecendo agora. Que o Rodrigo Maia, na madrugada, foi lá no Twitter inconformado com o que aconteceu ontem. Porque, gente, eles simplesmente ontem tiraram o site com os dados oficiais do coronavírus do ar. Depois soltaram um determinado dado, e depois colocaram o site no ar com outro dado, com 817 mortos a menos. Tá? E sabe o que está acontecendo, Eli? Eu acabei de subir uma matéria ali, que foi uma apuração no jornal do Valor Econômico, tá? do repórter lá do Valor Econômico. Sabe quem está por trás disso, dessa revisão de dados? Quem mandou um vídeo fazendo sugestões? É o Davan. Ele mandou um vídeo pro secretário executivo do Ministério da Saúde, que é um coronel, o coronel Elcio, e o coronel Elcio acatou isso, e eu vou até pegar aqui, ó, qual que é a sugestão dele? Ele diz que as pessoas não estão morrendo, em 24 horas não morre esse tanto de pessoa. O que acontece? A contagem é feita em cima de confirmações de morte por coronavírus. Não necessariamente essas pessoas morreram no mesmo dia, mas essas pessoas não entraram em contagens anteriores. Sim. Né? Só que ele quer fazer o quê? Ele quer pegar, aqui o velho Davan, sugestão dele, ó, ele promete fazer uma live, isso está numa matéria aí da Fórum, tá, pessoal? O velho Davan promete fazer uma live com o Osmar Terra, que queria estar nesse Ministério da Saúde, para mostrar o que está por trás dos números. E daí ele exibe nesse vídeo para os militares um gráfico de dados de cartório, que mostra uma curva de óbitos ali, de registro de óbitos, né? E ele defende que essa curva está na descendente, mesmo ela estando na ascendente. É uma loucura. O próprio Ministério da Saúde. E eles vão mexer novamente nesses dados. Tá? É isso que está acontecendo, Eliane. Um bom dia para o Rogério Matuque, que chegou aqui com a gente. Oi, Rogério, bom dia. Pois é, eu fico... Primeiro que essa prática de maquiagem de dados não é uma prática nova, a gente sabe, né? Uma série de coisas têm sido maquiadas.
sempre para o bem de alguém que não quer o bem de geral. Essa é a grande lance. Eu fiz um curso no Perseu Abramo no ano passado sobre saúde da população negra e dados oficiais, como buscar esses dados oficiais para poder fazer esses relatórios e tal. E ali, naquele momento, o maior medo era que eles começassem a se movimentar nesse sentido, de apagar informações importantes, de dados importantes, dessas bases que são essenciais para a gente poder pensar política política pública na área da saúde, política pública na área da sanitariedade, né, do posto de sanitário. E o que a gente está vendo é todo um aparato sendo utilizado para beneficiar uma ideia maluca de que a gente está numa curva descendente para que possa oficializar a flexibilização de toda a parte de comércio no Brasil inteiro. Não estão, de fato, preocupados. Aí o povo estava lá reclamando da galera na rua, na manifestação, por causa do coronavírus. Outra incoerência nesse processo todo, né? Então, o que a gente percebe é que existe todo um esforço buscando numa suposta legalidade, ou numa brecha de lei, ou numa brecha qualquer, para fazer o que se quer, não o que precisa ser feito. Eu não sei o que precisa acontecer mais. A gente já tem a subnotificação, que é um grande problema. A gente tem os hospitais de campanha que não têm todos os instrumentos que eles precisam. A gente está vendo o pessoal comprando máquina que não serve, gastando milhões, comprando máquinas que não servem para cuidar de quem está com coronavírus. Ao invés de resolver essas questões, a gente tem que ficar olhando para um presidente da República que se nega a informar de forma correta os dados. Uma coisa que falaram ontem no Fantástico é que existe uma forma, e foi o que o Mourão disse, faça a conta. Pega informação todo dia e faz a conta. Não, e é uma questão, Eli, é interessante, porque assim, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde já tinha soltado uma nota no sábado a respeito daquelas declarações do Wizard contestando os números, né? O Wizard que já pulou do barco. Antes de entrar no barco, ele já pulou do barco, porque viu que ia ter prejuízo com as empresas dele entrando no barco bolsonarista. E o que acontece? Hoje a gente vê que o primeiro dado que foi enviado para jornalistas, para o mailing de jornalistas, colocava 1.300, vou pegar os dados certinhos aqui, quer ver? 1.382 mortes. Isso foi 8h30 da noite. Depois, 1h30 depois, o portal do Ministério com as informações do Covid voltou, de repente, para o ar, informando que as mortes foram de 525. Uma diferença de 857 mortes informadas. E até agora ninguém se explicou sobre isso. Só que o que acontece? Os números que são compilados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, ele informou às 18 horas, né, o CONAS mostrou que tinha 1.113 mortos, quer dizer, muito mais próximo desse primeiro número que foi informado, dos 1.300. E, de repente, vira 525. Só em São Paulo teve mais de 600 mortos. Então, quer dizer, está existindo toda uma maquinação para encobrir isso, né? Com argumentos pífios, com argumentos que não existem, né, simplesmente, e a gente vê que isso está sendo direcionado, está acabando com a credibilidade do país, o que resta da credibilidade do país no cenário internacional. Porque, assim, quem que vai ser o maluco de querer mandar turista para cá, de mandar investimento para cá, sendo que você não tem informação nem sobre saúde? Então, é um absurdo que a gente está vivendo. E isso tudo em cima de propostas amalucadas. Então, o que você fez? Você tirou pessoas que são técnicas, por exemplo, o Wanderson, né?
o Dr. Wanderson, que tem toda a ligação, hoje ele está no governo de São Paulo, mas ele estava como secretário de Vigilância Sanitária do Mandetta. O Wanderson fala que esse número da Covid, ele pode estar sendo subnotificado em até 12 vezes. Ele acredita que o Brasil hoje já tenha 4 milhões de contaminados pelo coronavírus. Porque os testes não são feitos e os que são feitos não são registrados. Quer dizer, uma pessoa que estava dentro do Ministério da Saúde está falando isso. Então, é isso que a gente está convivendo, né? Eu acredito que vai piorar muito nos próximos dias por conta dessa reabertura econômica que teve, principalmente, né? Que as pessoas voltaram para a rua para consumir. E o que a gente tem visto, assim, o governo vai maquiar isso. E essa é uma estratégia que está sendo colocada em prática essa semana, tá? Então, a gente vai acompanhar aqui, pela Fórum, tudo que está acontecendo e vai informar para o pessoal para a gente ir debatendo isso aqui no nosso Fórum Café. Certo, Eliane Almeida? Certíssimo. Estamos aqui de olho em absolutamente tudo para trazer essas informações sempre para vocês. E é isso, minha gente. Hoje eu vou finalizar aqui mandando um beijo para o Natan Caripunas, um bolsominion que está aqui falando algumas bobagens no Facebook. Beijinhos. Beijo, Natan, viu? Vai lá ouvir a live do Olavo de Carvalho agora, tá bom? Para você aprender uns xingamentos novos. Pessoal, muito obrigado pela audiência aqui. O Magrão está falando, bom dia, não seria legal um movimento para pressionarmos o STF? Já está vendo, viu, Natan? A gente pode, Magrão, a gente pode conversar um pouco disso amanhã. E a Aldijane chegando aqui também, falando que o Bolsonaro é um sádico. Ele avisou que teria que morrer 70 mil. Vocês esqueceram? Pois é, né? Ele falou 30, agora 70. A gente está vendo esse número, fora as subnotificações que existem por aí, né? Então é isso, né, Eliane Almeida? Amanhã, terça-feira, a gente está de volta. E às 11h30, lembrando que tem Drília Lorenzo e Renato Rovai no Fórum 11h30, certo? Exatamente. Gente, bom dia para vocês outra vez. A gente espera amanhã de manhã todo mundo. E se vocês tiverem alguma sugestão para dar sobre os temas que vocês acham que é interessante a gente conceituar aqui para poder discutir questão política, vai ser bem legal. A gente está amanhã a gente vai falar mais sobre fascismo, então hoje eu vou estar publicando um artigo curto sobre o conceito e para a gente poder aplicar na nossa vida. E aí eu pretendo falar sobre comunismo, socialismo, panafricanismo e outras ações que a gente vê de forma política nesse mundão. Ok. É isso aí, meu lindo. Beijo no coração. Beijo. Tchau, Plínio. Até amanhã.